E aí, gurizada, beleza? Aqui é o Renan, professor. E eu vou falar um pouco aí sobre essa derrota da esquerda. Solta a vinheta! Ia ter vinheta, mas não atingimos a periferia para conseguir a vinheta e daí perdemos a vinheta. Então, gurizada, antes de mais nada, a minha descrição aqui do vídeo tem as redes sociais e formas de vocês apoiarem o canal que menos cresce no Brasil, tá bom? Então, ajude a apoiar o canal que menos cresce no Brasil via PicPay, transferência direta ou assinatura mensal do PicPay, ou aqui o botãozinho, aqui ó, aqui, seja membro. O canal que menos cresce precisa de você, tá? Então como é que a propósito do vídeo assim? Eu vou falar muito exemplos usando de Porto Alegre, que foi a eleição que eu acompanhei, talvez eu fale alguma coisa assim sobre São Paulo e tal, porque né, foi uma eleição em nível nacional, assim, e daí eu vou comentar um pouco a seguinte tese que eu estou defendendo. Que, tipo assim, a galera tá super feliz. Nossa, muitas pessoas na Câmara, muitas não sei o que. A galera tá super empolgada. E eu já sou um cara mais niilista nesse sentido. Eu acho que a esquerda fez uma boa eleição, tá? De um panorama geral, a gente pode dizer que foi uma eleição que os bolsonaristas, no sentido de apoiados diretamente pelo Bolsonaro, não conseguiram reverter voto, o que não significa que o Bolsonaro em si esteja fraco, tá? O que não significa que isso, a galera fala, nossa, enfraquecemos o Bolsonaro. Não, tu consegue, o que tu conseguiu foi limitar um pouco o avanço da extrema direita, né? Mas não o Bolsonaro em si, porque ele consegue se descolar muito bem das figuras, é uma coisa, uma característica que ele tem. O cara que, pô, uma série de partidos aí, né? O cara circulou pra tudo que é lugar e tal, e ninguém fica pegando no pé dele por isso, né? Então ele tem essa capacidade de deslocar, né? Então não faço esse coro. Mas agora falando um pouco aqui da eleição de Porto Alegre, primeiro do Brasil, né? MDB, o antigo PMDB, cara, dominando o cenário nacional, mostrando que o interior do Brasil, pouquíssimas outras formas de entrar na política, se não seja via MDB. O MDB ele tem aquela característica de tipo assim, pô, é o cara ali da cidadezinha de 7 mil habitantes e o cara é do comércio, sabe? Tem, pô, o cara se filiou ao MDB porque ele só tá interessado em fazer as coisas pra cidade, ele não quer essa coisa de ideologia, né? Que o MDB vende bem isso. Então o MDB dominando o Brasil, até se aquele. O MDB é o principal interessado em não passar aquele plano do Paulo Guedes de acabar com as cidades, né? Porque, porra, imagina, o MDB ia perder várias, tá? O Novo, não sei como é que ele foi no Brasil, né? Em Porto Alegre ele dobrou a bancada, ele tinha um vereador, foi para dois. Parece piada, nossa, mas tipo, um partido que nem o Novo, que é né, um partido pequeno, ele conseguiu dobrar a bancada dele, né? Então foi visto também como uma vitória pela galera do Novo, foi visto isso como uma vitória também, tá? E daí, agora, falando de Porto Alegre, né? E também uma outra característica de Porto Alegre, cara, o pessoal bombou na Câmara de Vereadores, né? O pessoal virou a maior bancada na Câmara de Vereadores. Foi até um pouco. Eu, particularmente, achei, oh, que loucura, cara. No primeiro momento eu fiquei, caraca, que loucura, maior bancada, mas depois tu começa a ver que faz muito sentido, né? Justamente por quê? Porque essa bancada do PSOL aí, junto com outras pessoas de esquerda, a maior parte esmagadora foram todos associados ou foram todos de buscar, né, a pauta identitária como carro-chefe da sua campanha. Então, pô, movimento antirracista, feminismo, LGBTQI, sabe, tudo que é pauta identitária dessas pessoas, aí a maior parte desses partidos de esquerda aqui em Porto Alegre, vocês podem até escrever como é que foi na cidade de vocês aí embaixo, né? Pelo menos aqui em Porto Alegre sempre foi pro sempre foi para pauta identitária. E daí a gente tem a seguinte coisa que eu quero refletir. Pauta identitária ela consegue eleger vereador, porque é um negócio muito nichado, é uma pauta que a classe média considera importante, tá? Eu não tô falando que não é uma pauta importante de modo geral, tá falando assim, tipo, o público que vota para nessa galera, né? É uma classe média que acha uma pauta importante, acha importante ter um vereador negro, acha importante ter uma vereadora negra, acha importante que tenha um vereador que defenda ali os direitos LGBTs e tal. Então, por isso que foi essa bancada do pessoal em peso, com grandes votações aqui em Porto Alegre, viu?
Ficou em primeiro lugar, a mais votada, depois terceiro lugar, a galera do pessoal fez muito voto nisso, tá? Vou fazer um recorte que é óbvio que essas pautas são importantes, tá? Não vou falar que não são importantes e tal, óbvio que são importantes. Mas o que a gente consegue ver que isso não consegue virar, por exemplo, para o executivo. Como assim? Aqui em Porto Alegre, a galera estava esperando que a Manuela fizesse uns 10 pontos, 8 pontos de diferença do segundo colocado. Que daí teria muita chance dela ir para um segundo turno e ganhar, né? Não fez, ela basicamente empatou ali com o cara que está em segundo colocado, que é um cara chamado Sebastião Melo do MDB. E daí o seguinte, Sebastião Melo é aquele clássico político porto-alegrense, né? Tá anos no poder, nunca largou o aquela, né? Aquela coisa clássica. Só que o Sebastião Melo, só para vocês terem um exemplo, a carreata que ele fez a carreata de encerramento na periferia, enquanto a Manuela fez num bairro aqui em Porto Alegre super classe média, descolada e hipster, sabe? Então já começa essas diferenças assim, ó. Essa esquerda se perde às vezes tanto no identitarismo, é uma coisa importante, eu sei que é importante, senão você... óbvio que é importante, mas se perde tanto nisso que, porra, o cara que tá na periferia ali, o cara quer saber de trabalho, quer saber de renda, ainda as coisas básicas, tá? E por que eu falo que isso é importante? Porque na visão dessa galera identitarista, eles têm qual ideia? Não, as nossas pautas elas são importantes e aos poucos a gente vai conseguindo capilaridade dentro da periferia. Não, pô, talvez faça sentido isso, né? Tu consegue mais processo ali dentro da periferia e tal, talvez faça sentido. Só que eu observando, eu acredito que essa pauta identitária não consegue reverter para a periferia. Porque para a pessoa se preocupar com esse tipo de coisa, tá? Há de ter, né? A pessoa precisa ter algumas condições materiais básicas. Tá? Então, se a pessoa tiver algumas condições materiais básicas da vida dela, né? Então, talvez isso, a pauta identitária, pô, olha só, agora, pô, porque não sabe, né, mulher? Então, o que eu quero dizer com isso? A esquerda ela vai conseguir cada vez mais eleger pessoas na pauta identitária, principalmente aí vereador, né, deputados e tal, porque é um nicho que se consegue eleger, mas assim, tu não vai discutir com a comunidade, tu não vai pisar e botar o pé no barro. E só no não fazer isso é que a esquerda perde. Porque isso sempre foi um terreno da esquerda, a esquerda sempre fez esse tipo de abordagem, agora ela não tá mais fazendo e, cara, tá aí a direita faz, e faz isso com as ganha. O MBL faz isso, aquele Arthur Duval fez isso lá em São Paulo. Aqui a gente não teve essa ida para a periferia, e não só em época de eleição, né, de movimentar junto à periferia, de tipo ajudar a construir, levar autonomia para aquelas pessoas, né, que tipo, ó, vocês têm que se organizar, a gente aqui só tá fazendo a parte burocrática e tal. A esquerda que sempre fazia isso não consegue. Tanto que a única parte da esquerda que conseguia isso historicamente era o PT, né? Só que até o PT agora tá entrando nessa lógica de pauta identitária. E que, volto a dizer, não é um problema em si, mas isso vira um problema quando tu só foca nisso, tá? Quando tu só foca nisso. Então, por isso que eu acho difícil, por exemplo, a Manuela ganhar aqui em Porto Alegre, o Boulos em São Paulo, né? A Manuela aqui por um índice de rejeição muito alto, associado a um ódio à esquerda, assim, sinistro, que a galera conseguiu vincular a pessoa dela, né? Então elas acham melhor votar no Melo, por exemplo, do que na Manuela, né? E o Boulos, pelos mesmos motivos também, que, né, toda uma criminalização em cima do Boulos ainda. Mas assim, e especificamente também sobre a Manuela, cara, a Manuela é uma pessoa que... na verdade, a Manuela, né, o PCdoB e o PSOL, eles simplesmente não foram para as comunidades. E desde que eles surgem como partido, no caso do PSOL, o PCdoB nem tanto, né? Mas o PCdoB também não vai, então é isso. Acho que vai ser sempre esse teto que a esquerda aqui, pelo menos em Porto Alegre, vai bater no executivo, tá? E é importante ter o executivo porque, cara, é o que faz política pública, porque não adianta tu ter o vereador lá votando contra, a favor, contra, a favor. Cara, tu precisa ter um executivo para fazer política pública, pensar a cidade, e acho que isso tá bem distante ainda daqui, tá? Isso é sobre Porto Alegre, escreve aqui embaixo como é que tá a tua cidade, se tu concorda ou discorda, né, da minha posição aqui, sempre respeitoso, tá bom?
Então cogite apoiar o canal, se inscreve no canal, ativa a sineta, dá o likes aí, tá? Era isso, beijo no cérebro de todo mundo e tchau!